O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora nesse tempo quaresmal e, como eu tenho dito, estamos num retiro. A Igreja Católica chama todos os fiéis para fazer esse grande retiro. E a finalidade desse retiro é nós nos observarmos e vermos como nós estamos. Se o nosso relacionamento com Deus está bom, se o nosso relacionamento com nossos irmãos também, e conosco mesmo. Isso tudo como preparação para a grande celebração da Páscoa. Nós iremos estar com Jesus ali diante da cruz. E diante dele, nós colocaremos a nossa vida. Diante dele, nós pediremos ao Senhor a graça da fidelidade. Diante dele, aos pés da cruz, iremos pedir perdão dos nossos pecados. E que Deus nos conceda esta graça e que sejamos fiéis. Mas, meus irmãos, ao terceiro dia, como Jesus falou, depois de ele ter passado por todas as tribulações, por todos os sofrimentos, ao terceiro dia ele ressuscitará. Por isso, hoje, dentro dessas práticas quaresmais, que são 3, principalmente, a que a igreja nos oferece e que nós vimos na quarta-feira de cinzas: o jejum, a oração e a esmola. Hoje nós estamos vendo a questão do jejum. Ou melhor, hoje nós estamos vendo a questão da oração. E a pergunta que eu quero te fazer é essa: você tem rezado? Você tem levado a sério a sua vida de oração? Dentro dessas 24 horas que Deus nos deu, você tem reservado quanto tempo para estar com nosso Senhor? Qual o tempo que você tem dado verdadeiramente para estar com o Senhor? Esse tempo é de fidelidade? Você é fiel? Às vezes tem pessoas que elas são tão fiéis às coisas deste mundo,
Como, por exemplo, tem gente que é fiel a assistir o jornal, é fiel a assistir aquela novela, é fiel a assistir aquele programa, é fiel à sua caminhada. E aqui não estou falando que não se deva fazer a caminhada, não. É só os exemplos que eu estou dando de fidelidades que nós temos. Mas por que quando se refere a Deus há tanta dificuldade? Eu sei o porquê. Porque todas essas coisas que eu falei aqui agora são realidades deste mundo. As realidades deste mundo nós vemos, nós apalpamos, nós sentimos. Mas Deus, você tem visto Deus? Você vê Deus com seus próprios olhos? Bem, nós vemos Ele na Eucaristia, mas mesmo assim, Ele está ali sobre o véu eucarístico, Ele está presente na sua divindade, na sua natureza humana, na sua realeza. Mas quando nós olhamos, nós vemos ali um pedaço de pão. Mas pela fé nós cremos na presença de nosso Senhor. Mas isso para as realidades nossas parece que não é suficiente. E aí nós vamos sempre procrastinando, vamos sempre deixando para depois. É assim que tem acontecido na tua vida? Você deixa para depois? Deus está sempre em segundo lugar, ou em terceiro ou em quarto, ou Ele está em primeiro lugar na tua vida? Esse questionamento que eu estou fazendo para você, eu também estou fazendo para mim. Eu estou sendo fiel todos os dias naquele horário marcado aonde Deus me espera. Eu tenho deixado Ele esperar? Muitas vezes Jesus se queixa para alguns santos dizendo que nós o temos deixado lá na capela, lá na Eucaristia, lá no tabernáculo. Ele está ali no tabernáculo para que nós possamos ir e adorá-lo, e muitas vezes nós o deixamos lá. Mas aqueles que não têm como ir numa capela, ali no quarto, como Jesus disse, quando orardes, entre no teu quarto, feche a porta e ali adore ao Pai, converse com o Pai. Santo Afonso Maria de Ligório, sempre que eu falo da oração, eu me lembro dessas palavras dele, quando ele dizia o seguinte, que quem não reza não se salvará. Por que quem não reza não se salvará? Como é que nós vamos praticar as virtudes? Como é que nós vamos lutar contra o pecado? Como é que nós vamos fugir das situações que nos levam a pecar se nós não paramos para ouvir Deus, se nós não paramos para estar com Ele? É uma realidade. Nós precisamos ter esse coração que palpita diante do Senhor. Você já sentiu saudade de Deus? Eu me recordo agora de uma vez que eu senti muita saudade de Deus. Eu queria estar ali. Eu não me lembro a situação que eu estava vivendo, mas eu senti tanta saudade de Deus. A saudade de estar com Ele, o desejo de conviver com Ele. Mas no Evangelho de hoje, Jesus está falando uma coisa que é de suma importância para nós.
quando orardes, ele está dizendo no evangelho de hoje, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força da oração, por força da palavra. Então vejam só, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender para nós não fazermos isso que Jesus está dizendo, no sentido de que nós não precisamos multiplicar as palavras e não precisamos gritar. Deus é onipresente, ou seja, Deus está presente em todo o lugar. Em todo lugar. Lá no livro do Eclesiástico até diz assim, que Deus nos vê. O Salmo 138 vai dizer que como é que nós vamos fugir dele? Para onde nós vamos nos esconder dele? Se ele está em todo lugar. Essas orações de gritaria, essas orações como Jesus está nos dizendo assim, essas palavras muito fortes, isso aqui é a oração daquela pessoa que é desesperada. Ela está num estado de desespero, que ela quer fazer de tudo para que Deus possa ouvir. Teve uma vez que eu estava ali no confessionário, e eu estava aguardando uma pessoa que eu iria atender. E ali do lado de fora, porque ali no fundo do confessionário, tem a imagem de Nossa Senhora das Graças, aqui em Cachoeira Paulista. E de repente tinha umas 6 pessoas que estavam rezando o terço. Não, ou melhor, eles estavam rezando o rosário. Meu Deus do céu! Chegou um momento que eles começavam a rezar, parecia que estavam desesperados, e rezava bem alto, Pai nosso que estás nos céus, Ave Maria, cheia de graça, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí quando chegou no terceiro mistério, que era o glorioso, aí começaram a rezar mais forte, e o rapaz que estava ali junto com o grupo, ele mesmo incentivava, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Era alto mesmo, estavam rezando muito alto. Será que Deus estava aonde? Lá na Iugoslávia? Sabe lá o que estava na cabeça daquelas pessoas. Aí quando a pessoa chegou que eu ia atender, eu abri a porta e fui lá e gesticulei com as mãos, dizendo assim, mais baixo, fala mais baixo, reza mais baixo. É a oração do desesperado. Vocês lembram lá no livro do profeta, do livro dos reis, quando Elias estava com os profetas de Baal, naquele grande desafio, e Elias, percebendo que os profetas estavam lá fazendo as orações deles, desesperados que estavam, aí Elias começou até a ironizar as atitudes dele e dizia, fala mais alto para ver se Baal escuta, porque talvez Baal não esteja escutando, fala mais alto, grita. Meus irmãos, Deus está presente no meio de nós. Quer você fale com as suas palavras, ou você fale até mesmo no pensamento, com o seu coração, Deus te ouvirá. Não precisamos gritar. Não há necessidade.
E aqui Jesus está deixando bem claro: o Pai do céu sabe de tudo. Isso não significa que nós não devamos pedir. Ele só está dizendo pedir no desespero, na gritaria, não. Pedir ali com delicadeza, como ele está falando aqui na oração, como ele ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Essa oração do Pai Nosso já está contida todas as necessidades que nós temos. Está tudo ali contido. É só rezar, Deus sabe. Agora, como eu sempre falo, meus irmãos, peçamos pela nossa salvação, ainda mais nesse tempo de Quaresma que nós estamos. Peçamos que nós sejamos santos, como falava ontem no livro de Levítico, na liturgia. Sede perfeitos, como vosso Pai do céu é perfeito. Peçamos a Deus a graça na oração, como aqui no final está falando também, de perdoar o irmão, de não ter nada que possa nos impedir de nos relacionar bem com o próximo, porque são essas coisas, meus irmãos, que poderão nos impedir de entrar no céu. E isso depende de nós. Ganhar um carro, resolver as contas, pagar as contas, isso tudo Deus sabe. É ter paciência, esperemos, mas quando se trata das questões relacionadas à nossa salvação, Deus espera de nós uma resposta. Santo Afonso Maria de Ligório, ele também dizia: se nós não pedirmos, Deus não nos dará. Se nós não pedirmos a nossa salvação, nós poderemos colocar em risco a nossa salvação. Se nós não pedirmos pelos nossos também. Mas tudo sem desespero. Deus escuta a nossa oração. Aonde quer que nós estejamos, Deus estará. Não sejamos desses tipos de pessoas que ficam gritando como se Deus não ouvisse. Eu repito, essa é a oração do desesperado. É aquele que, na verdade, ele está tentando acreditar que ele tem confiança em Deus através do grito. Ou senão, ele está gritando para colocar Deus contra a parede, para dizer: Deus, eu estou aqui, mas o Senhor não me ouve. Toda a oração feita, Deus ouvirá. Toda a oração. Agora tenha paciência, porque Deus dará a resposta. Se servir para a nossa salvação, Deus, Ele responderá e fará. Mas se não for para a nossa salvação, Ele não vai nos conceder. Por isso que nós devemos ser espertos. Vamos pedir por aquilo que Deus quer nos dar, a nossa salvação. Vamos pedir a Deus a graça de sermos santos. Não tem como uma pessoa pedir isso e Deus não conceder. Deus vai conceder sim, porque Ele quer a nossa salvação. Por isso que Ele enviou Jesus para nos salvar. Peçamos, vamos pedir pela nossa salvação, pela salvação dos nossos, por aqueles que estão longe de Deus, por aqueles que não querem saber de Deus. Vamos pedir, mas sem desespero. Vamos pedir com tranquilidade, porque eu sei em quem eu pus a confiança e nós sabemos em quem nós colocamos
e pusemos a nossa confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.